Hello everyone! Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Convidando aqui o pessoal, vocês que vão entrando aí. Convidei algumas pessoas. Olá, Laís, seja bem-vinda. Mamãe do ano aí, né, Laís? Como é que foi o Dia dos Pais? Olá, Júlio, seja bem-vindo. Tô tentando colocar aqui. Olá, Carla, seja bem-vinda. Tentando colocar aqui o tema da live. Tanta coisa muda no Instagram que eu termino me perdendo. Vou botar o óculos rapidinho, galera. And you came to my rescue and I wanna be where you are. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Pam. Oi, Valesca, seja bem-vinda. Valesca, que é a menina do Instagram. Valesca, onde é que eu coloco o tema da live? Onde é que eu adiciono aqui que eu não sei? Eu não tô achando. Não sei, galera, onde põe. Se alguém aí souber, me diz que eu vou seguir a instrução de vocês. Bom, mas o tema da live de hoje é Síndrome do Impostor. Também não sei, amiga. Bom, se alguém souber aí, puder me avisar, porque eu não quero perder muito tempo aqui da live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Envio o aviãozinho aí para vocês convidarem mais gente, para o pessoal poder estar aqui. Né? Agora vai ser em português. Em inglês eu vou fazer de novo, mas eu vou fazer no Facebook. Então convida aí os amigos de vocês, quem fala português, vai enviando aviãozinho que hoje eu vou falar sobre Síndrome do Impostor. Já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar sobre isso? Mandar aviãozinho aqui. Vamos compartilhar. Bom, vou parar aqui e vou dar atenção para vocês. Kika tá viajando, mas vou mandar para ela. Anyway. Gratidão. Gratidão, Valesca. Ainda tenho que ir aí, ó. Tá o brancão aqui, tá pesado. Mas aí a gente esconde, né? O cabelo cacheado aí vai escondendo, enfim. Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre Síndrome do Impostor. O que é isso, né? Já ouviram falar nisso? Quem aí já ouviu falar nisso? Comenta aqui pra mim. Oi, Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Coloquei aqui uma música que fala Came to my rescue, porque realmente a Síndrome do Impostor é algo que aprisiona. E aprisiona na mente, então a gente precisa ser resgatado e essa... Obrigada, Maria. Oi, Ive, seja bem-vinda. Muito feliz lá com os seus stories, Ive, com o que você tá fazendo no meio da nossa profissão lá de arquitetura, né? Ajudando os arquitetos com
com a análise do perfil comportamental. Isso é muito legal, muito legal. Saudade também, amiga. Sempre usei, né, um pouco de psicologia dentro da arquitetura, e daí quando eu comecei a aprender sobre o coaching, teve muitas vezes que principalmente quando eu tive que fazer interiores, eu tive que usar ferramenta de coaching para poder lidar com a família, para fazer o projeto, enfim. Mas eu tô aqui para falar sobre o síndrome do impostor, e eu botei essa música, né, Came to My Rescue, porque essa é a intenção dessa live, é trazer clareza sobre o que é isso. Muita gente tem falado sobre isso, muita gente tem virado assim meio que um jargão, né? Síndrome do impostor, a síndrome do impostor. Algumas pessoas confundem com depressão, mas não é depressão. Os sintomas que a gente tem quando a gente tem síndrome do impostor são parecidos com sintomas de depressão, mas não é depressão, são coisas diferentes, que se não for tratada a síndrome do impostor, realmente pode virar uma depressão. Então é por isso que eu tô aqui para trazer essa clareza para vocês. E eu quero que vocês mandem aviãozinho aí para mais gente, para chamar mais gente, porque essa live vai ser rápida. Eu quero fazer essa série de lives com uns 30 minutos, para que a gente possa ter um tempo de compartilhar aí de 5, 10 minutos depois da live. Então a gente possa estar, enfim, partindo, porque eu faço na sequência em inglês no Facebook, porque eu quero trazer essa clareza para os nossos amigos de língua inglesa também. Então, pessoal, se você já ouviu falar sobre síndrome do impostor, comenta aqui pra mim, eu quero ver se você já ouviu falar sobre isso. Conta pra mim, antes de eu começar. Fala aqui pra mim se você já ouviu falar sobre síndrome do impostor. O que seria isso pra você? Olá, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta aqui pra mim, manda mais, convida mais gente, Bianca, vai lá. Bianca, Ive, Maria, Valesca, convida o pessoal. Me conta aqui, você já ouviu falar sobre isso? Valesca tá dizendo não, nunca ouvi falar. Vou botar meu óculos, galera, infelizmente, 44 já, né? Então, olá, Érica, seja bem-vinda. Érica é arquiteta, Érica? Legal. Bianca, é a Bianca que fez mentoria comigo, da Nath? Que legal, Bianca. Olha aí, Bianca, tô botando minha cara pra beijar, né? Como eu aprendi lá na mentoria, né? Foi a minha decisão do próximo nível e tô aqui. Legal, legal. Ela é arquiteta também. Parabéns, a nossa colega de profissão. Show, Bianca. Vamos lá, pessoal, manda pra mais gente. Então, Valesca nunca ouviu falar. E vocês, já ouviram falar? Bianca, Ive, quem mais que tá aqui? Maria, Cláudia é coach. Já ouviu falar sobre isso? Cláudia, síndrome do impostor? Carla Barros, Laís, Júlio, já ouviram falar sobre isso? Síndrome do impostor? Conta aqui pra mim. Ive já ouviu falar. Érica é designer de interiores. Legal. Veridiana, olá, Veridiana, seja bem-vinda. Ive, conta pra mim aí, o que você já ouviu falar sobre isso? Já teve algum caso? Já ouviu alguém que sentiu isso? Explica pra mim um pouquinho melhor. Bom, o que eu falei no início, então, né? Se confunde um pouco, né? Então, os sintomas, eles se confundem com um sintoma de depressão. Não, Cláudia não ouviu falar. Cláudia, ainda mais a gente que é coach, eu vou trazer uma clareza maior, porque hoje mesmo eu tava tomando banho e Deus me deu uma revelação assim, eu falei, caramba, Deus, então nem é crença, nem é a raiz de iniquidade geracional ou lealdade familiar, como a Nath, né, a minha mentora e da Bianca fala, mas é uma outra coisa, os sabotadores realmente são outra coisa, uma outra definição, enfim. E então eu vou estar fazendo essa semana eu vou estar fazendo essa série de lives que
eu vou explicar então hoje sobre síndrome do impostor. Amanhã eu vou falar sobre os ladrões de sonhos e assassinos de propósito. Então, na quarta eu pulo, porque quarta a gente serve na igreja. Eu e meu esposo somos pastores de jovens da Primeira Assembleia de Deus aqui de Mulberry. E daí, então, quinta volto com os sabotadores, parte 1 e 2. Então, são 10 sabotadores, eu vou tentar explicar 5 e 5. E aí, então, no sábado eu vou vir no meio da tarde, meio-dia, com um resumão sobre, então, o que fazer diante de toda essa... De tudo isso que eu joguei em cima de vocês, né? Ok, descobri, identifiquei, Kelly, ok, o que eu vou fazer? Beleza? Ivy colocou aqui, deixa eu ler. É uma visão distorcida de como nos vemos que nos impede de ter autoconfiança, isso mesmo. Então, o que eu vou trazer hoje, pessoal, é mais assim uma definição baseado num estudo que eu fiz de uma psicóloga, ok? Não é um material, vamos dizer assim, todo personalizado que eu criei. Não, é baseado numa pesquisa que eu comecei no início desse ano. E realmente, assim, os estudos dessa doutora, os vídeos que eu assisti dela, me ajudaram bastante. E amanhã até eu vou contar um pouquinho sobre isso, porque que eu comecei a estudar sobre isso. Mas então eu vou falar muito hoje, eu vou trazer o que essa doutora fala. Então, até se você for ver os vídeos dela, você vai ver assim que eu tô falando exatamente igual, assim, porque eu de verdade copiei e eu sou muito grata pela vida dela. O nome dela é a doutora Tayana Broto, ela é psicóloga de São Paulo. E tem vídeos super incríveis e criativos. Olá, filha. Olá, filhão. Meu filho tá aqui. E eu vi, assim, que no início do ano eu tava sofrendo disso aí que a Ivy falou, né? Eu tava, assim, duvidando de mim mesma, duvidando da minha capacidade. Meu filho e meu esposo, eles estavam sofrendo com o meu sofrimento, vendo que realmente eu estava duvidando de mim mesma e duvidando da minha capacidade. Eles que já viram tantas conquistas minhas. Então eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus o que estava acontecendo. Foi então que eu encontrei a Nath, que a Bianca está aqui, a gente fez mentoria juntas. E a Nath trouxe numa prática com a Nath, então o Espírito Santo trouxe essa clareza. Amanhã eu vou falar mais sobre isso e ver essa palavra, então, impostor. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, né? O que Deus quer falar com o impostor, né? Então eu fui pesquisando sobre isso e aí eu identifiquei os sintomas da síndrome do impostor em mim mesma. E aí são as perguntas que eu coloquei num post lá no meu feed e eu vou fazer essas perguntas para vocês, ok? Então, você tem a sensação de que seu trabalho nunca tá bem feito? Ou de que tudo que você consegue é por sorte ou acaso e não tem competência? Ou a sensação de que a qualquer momento as pessoas à sua volta podem descobrir que você não é nada do que elas pensam? Então são algumas perguntas que vêm assim na gente. Olá, Vânia, seja bem-vinda. Kika, seja bem-vinda. Não imaginei que você fosse entrar. Você está em trânsito, né? Viajando, mas obrigada por estar aqui. Então, você já teve alguma dessas sensações? Alguma sensação de que o trabalho não está bem feito? Alguma sensação de que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que não é bem assim? Que você não faz bem isso? Deixa eu tentar apagar essa luz aqui para ver se fica melhor e não reflete no meu óculos. Ficou muito ruim? Continua refletindo, enfim. Então, ou o que você conquistou não deve ter sido muito bem mérito meu. Vai ver que foi sorte, vai ver que alguém gostou de mim e não foi muito mérito meu. Então, e não foi, realmente foi mérito seu. E eu quero dizer, sim, Valesca, acontece muito com os perfeccionistas, isso mesmo, as pessoas que se exigem demais de si mesmas, né? Eu também sou assim, eu também exijo demais de mim mesma, né? Algo que meu esposo sempre fala comigo, você se cobra demais.
Então eu sempre fico pensando assim, putz, podia ter sido melhor, eu podia ter feito melhor, eu ainda não foi bom o suficiente. Até aqui, gente, tá aqui com vocês, eu fico na minha cabeça pensando, caramba, eu podia ter feito outra coisa, né? Enfim, então você talvez possa estar sofrendo da síndrome do impostor, ok? Não estou dando uma sentença, ok? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu só tô aqui passando uma informação baseada num estudo que eu fiz. E se você realmente perceber algum dos sintomas que eu vou citar aqui, eu aconselho avaliar, ver se é isso mesmo. Se achar que é isso mesmo, procura um profissional, beleza? Mas, como eu disse, eu vou trazer baseado nos estudos que eu fiz, nos estudos da doutora Tayana Brito, que ela é psicóloga em São Paulo. Então, para quem não me conhece, quem nunca me viu, a primeira vez que está me vendo aqui, né? Como a Érica, outras meninas que estão entrando. Eu sou Kelly Fischer, eu sou business coach. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui há 3 anos já. Eu vim pra cá em 2019 e foquei já em me divulgar como business coach para empresas americanas, né? Então, meu background, eu sou arquiteta há 19 anos já, então eu tive minha empresa de arquitetura e assessoria imobiliária no Brasil e eu fui muito bem sucedida no Brasil nos meus negócios, né? Sou corretora de imóveis no Brasil. Gratidão, Valesca. Convida mais gente aí para entrar. Então eu tenho esse meu background, porém eu passei pela transição de carreira quando eu passei pelo meu processo de cura. Eu passei pelo meu próprio processo de cura, o resgate da minha identidade, tudo isso em 2017. Conheci o coaching, então eu fiz a transição de carreira pro business coaching, porque é algo que eu amo. Eu amo gestão empresarial, eu amo ajudar empresários realmente a fazerem seus negócios crescerem, porque é algo que eu sei fazer. Eu fiz comigo, eu fiz com amigos, eu fiz com clientes, é algo que eu sei fazer. Porém, eu duvidei disso no início desse ano. Mas enfim, então nesses anos como profissional de coaching, eu identifiquei que a grande maioria dos clientes, eles conseguem reconhecer as suas capacidades, mas eles não sabem o seu valor. Infelizmente, a capacidade técnica, a realização, o que eles faziam de serem reconhecidos, mas eles mesmos não sabiam quem eles eram. Então isso é algo, pessoal, que atinge, de acordo com os estudos, 85% das mulheres executivas em alto cargo. Oi, pastora, tudo bem? Pastora Eva. 85% das mulheres que atingem um alto cargo empresarial, um alto cargo executivo, uma alta conquista, elas vivem uma crise, uma síndrome do impostor. Elas começam a duvidar da capacidade que fez com que elas chegassem àquele alto cargo. Elas começam a duvidar de si mesmas. Elas começam a duvidar das suas capacidades de realização. Aí você pode perguntar, mas Kelly, isso não acontece com o homem? Acontece. O que acontece é que o homem, ele não se abre tanto. É mais fácil, eles foram culturalmente, né? Eles foram realmente criados para esconder os seus sentimentos, então eles não mostram tanto. Por isso que é mais identificado nas mulheres. Então foi feito esse estudo na Universidade da Geórgia em 1978, foi quando começou a se perceber isso, foi quando começou a se falar sobre isso. 1978 foi realizado esse estudo na Universidade da Geórgia por psicólogas e pesquisadoras norte-americanas. Descobriu-se pela primeira vez a síndrome do impostor. A pesquisa feita com 150 mulheres em posição de destaque profissional durante 5 anos mostrou resultado bastante incomum.
Quanto mais respeitadas e bem-sucedidas em suas áreas, mais essas pessoas sentiram-se inseguras e acreditavam ser uma fraude. Hoje, estudos mostram que a síndrome do impostor atinge 85% das mulheres em alto cargo executivo, como eu falei. Contudo, apesar de estudo ter sido realizado só com mulheres, aparentemente esse é um problema mais recorrente a elas. Psicólogos já esclareceram que a síndrome do impostor também atinge homens. Bom, por conta disso, mesmo quando se sentem com medo ou inseguro, esses homens procuram disfarçar esse sentimento a todo custo. Então, pessoal, é algo que é mais visível nas mulheres porque elas expõem seus sentimentos, ok? Os homens não expõem tanto. E aí, vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo identificar, entender o que eu tô falando? Eu tô trazendo um pouquinho do início, da introdução da história, agora eu vou trazer os sintomas. Quais são os sintomas da síndrome do impostor? Estão conseguindo entender? Estão me ouvindo bem? Vamos interagir? Fala aí comigo. Legal, Bianca. Então, pessoal, convida mais gente aí se você tá vendo valor nisso, pode chamar mais gente aí. Vou trazer alguns sintomas, né? Então eu falei o que é, como que você identifica, quais são os sintomas, né? Até alguém me mandou na caixinha de pergunta, quando eu fiz a caixinha de pergunta, Kelly, quais são os sintomas, como eu identifico? Gratidão, Cláudia. Então a manifestação da síndrome do impostor, ela pode ser observada no primeiro momento através de discursos autodepreciativos frequentes. Então, por exemplo, discursos autodepreciativos frequentes. Eu só consegui esse emprego porque eu tive sorte, meu currículo não é bom, eu não sei por que eles me escolheram. Legal. Tamara, seja bem-vinda, gratidão por compartilhar aí essa live. Isso mesmo, galera, continua compartilhando, porque eu acredito que isso é algo que quase ninguém sabe. E o pessoal, se estiver vivendo isso, vai estar achando que está vivendo depressão, vai procurar um médico, vai começar a tomar remédio de depressão e nem é ainda, nem é. Se eles não tratam, passa a ser uma depressão. Então, se a gente traz essa verdade para eles, né? A palavra de Deus diz o seguinte em Oséias: o meu povo, ele sofre por causa por falta do conhecimento. E também diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse tema é algo que eu tô trazendo para vocês porque é algo que eu vivi. E aí o meu esposo o tempo todo falando isso para mim: você tem que contar isso para as pessoas, tem que contar isso para as pessoas. E aí ontem um pastor indiano foi usado por Deus para falar assim para mim: você é professora, você ensina? Eu falei assim: não. Ele disse assim: não, Deus me mostra você ensinando e ensinando para muitas pessoas. E aí então no final do culto eu chamei ele para conversar e eu falei: olha, eu estou saindo de um processo, de uma crise da síndrome do impostor, onde eu fiquei escondida por muito tempo porque eu não acreditava que eu era capaz. E aí a esposa dele gritava: quem te disse isso? Quem te disse isso? E aí ele orou por mim e foi tão poderoso porque Deus falava assim pra mim: fui eu que te chamei, eu que te capacitei pra ensinar. Então, eu só tô aqui ensinando isso, não é por meu querer, mas porque o Senhor mandou eu fazer isso, porque eu quero trazer liberdade. Então, se você tá vendo valor nisso, envia esse aviãozinho, envia para as pessoas, porque às vezes elas estão sofrendo, achando que elas estão em depressão, assim como eu estava achando, e não é depressão, ok? Então envia para as outras pessoas para trazer essa clareza, beleza? Então, discurso autodepreciativo é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, qualquer fala que dê uma conotação ruim. Olá, Daniel, Brasil, seja bem-vindo. Qualquer fala que dê uma conotação ruim. Terceiro, não conseguem receber elogios.
acredita que aquilo que está sendo dito sobre ela não é verdadeiro. Então as pessoas estão falando, mas não aceita. Às vezes tem uma grande conquista dentro da empresa ou no seu negócio, enfim, no seu emprego, e não as pessoas elogiam e ela não acredita que aquilo é real. Não, sabe aquela coisa de a falsa humildade, vamos dizer assim, mas não é que está sendo humilde, é que ela realmente não acredita que ela tem valor ou que ela fez qualquer coisa de valor, ok? Então, autocrítica excessiva, agradece pelo elogio, mas justifica em seguida e contrapõe o positivo que está sendo exaltado. Isso é muito triste. Não recebe o elogio. Ele até aceita, mas daí vem com tá dando um delay aqui, não sei porquê. Anyway. Estão me ouvindo bem? Tá dando um delay aqui pra mim. Tá paralisando a minha live pra mim. Me diz se vocês estão me ouvindo. I don't know what just happened. Estão me ouvindo? Alguém? Parou e voltou. Legal, Bianca, obrigada. Não sei, começou a atrasar aqui e de repente parou. Bom, começa a justificar o elogio. Tô ouvindo agora. Legal, gratidão. A comparação com os colegas e com outras pessoas. Necessidade constante de uma reavaliação do que faz. Olha aí, Valesca. Reavalia toda hora o que faz, né? Precisa revisar o que tá fazendo para ver se tá bem feito. A procrastinação das tarefas é um outro sintoma. Por não achar que é capaz, então termina procrastinando. Por não achar que consegue fazer, termina procrastinando. Por exemplo, meu esposo, ele tá falando para eu fazer isso aqui já tem uns 4 meses. Kelly, começa a falar sobre síndrome do impostor e eu vou procrastinando, até que eu tive a mentoria e tomei a decisão. Não, o próximo nível é fazer a live sobre síndrome do impostor. A fuga das situações em que seja colocado no centro das atenções também são sintomas desse mal. Então, claro que tem muitas pessoas que são do backstage, que são de estar ajudando outros. Porém, tem pessoas que são chamadas para liderança, mas elas não se sentem capazes de ser líder e elas ficam se escondendo atrás de outra pessoa, ok? E eu sempre sofri disso, desde o meu primeiro casamento, na verdade. A pessoa com essa síndrome, ela sofre com a falta de aceitação de suas qualidades e sucesso e vivem com medo constante de que sejam descobertas como uma fraude que acreditam de fato ser. Então é muito triste viver com esse medo de que vai ser descoberto como uma fraude, né? E isso, gente, é aqui, ó, só na cabeça dessa pessoa, porque na verdade não é. Só ela se vê desse jeito. Todo mundo ao redor a vê como uma líder, a vê como uma autoridade, a vê como um exemplo. Porém aqui ela não se vê assim e ela acha que todo mundo um dia vai descobrir que ela é uma fraude. Então é muito terrível. Quais são as principais consequências dessa síndrome? Pessoas portadoras da síndrome costumam dobrar seus esforços na realização de qualquer tarefa ou trabalho. Isso gera um desgaste físico e emocional muito maior, fazendo com que o indivíduo sinta assim insatisfeito. Então, por achar que ele não é capaz, ele quer então o quê? Mostrar que ele é capaz através de fazer mais. Aí ele estuda mais, aí ele vai buscar mais conhecimento, aí ele vai buscar mais técnica, aí ele vai buscar mais a ação. Então a consequência dessa insatisfação reflete no cotidiano da pessoa, na vida em sociedade, na falta de prazer em desfrutar das conquistas, justamente por não se considerar merecedor.
do sucesso e das vitórias que obtém e não se sentir apto por certos trabalhos ou merecedor desse sucesso. Então, ela vai para um modo ação, mostrar mais o fazer, mostrar mais a sua capacidade, e aí, por não se achar merecedora de celebrar as conquistas, de usufruir do que conquistou, ela termina vivendo essa insatisfação daquilo que conquistou e tendo a dificuldade até de conviver em sociedade, né? Então é uma compensação descompensada, porque daí ela não usufrui, porque aí ela nunca tá contente, ela nunca consegue usufruir. É muito triste. Então como é que se trata essa síndrome? Eu já tô acabando. E aí eu vou abrir para vocês perguntarem. Então, ao reconhecer os sintomas dessa síndrome, a doutora Tayana, né, de quem eu tirei esse estudo, indica que o primeiro passo é procurar a ajuda de um psicólogo, que através dos relatos do paciente, ela vai identificar então e vai dar o psicólogo dar o diagnóstico se realmente é síndrome do impostor ou não é. Ok? Então, através da psicoterapia ou da terapia cognitivo-comportamental, dos meios mais recomendados para tratar o transtorno. E aí, pessoal, além do tratamento terapêutico, é importante que a pessoa portadora da síndrome do impostor tenha uma pessoa confiável, um amigo, um familiar para acompanhar, para que esse mentor, para que essa pessoa seja um mentor e avaliar de forma honesta e sincera o trabalho, uma tarefa ou algo relacionado, para que possa dar mais segurança para essa pessoa. Porque lembra que eu falei do sintoma? Tem a mania de refazer, de reavaliar o que está fazendo, ou a autocrítica, acha que não tá bom o suficiente. Então essa pessoa de confiança vai avaliar e vai ver, não, peraí, tá bom sim, não precisa ficar, né, assim, triste. E aí, eu como profissional de coaching, que já vi isso várias vezes em vários clientes e terminei eu mesma vivendo isso, né? Especialmente na área de business e executive coaching, eu adiciono mais uma sugestão ao que a doutora Tayana dá, né? Então, que esse mentor realmente possa ser um profissional de coaching, que entenda de carreira, que entenda de business e ao mesmo tempo entenda de emocional, né? Porque a ajuda desse profissional vai ajudar a vencer o desafio. O problema do profissional de coaching é que ele quer atingir meta o tempo todo. E daí quem tá sofrendo essa síndrome pode se sentir sobrecarregado, porque ele já tá ali no ciclo dele mesmo do fazer, né? Ele já tá ali no ciclo dele mesmo do eu preciso da alta performance porque eu tenho que provar quem eu sou. Então isso pode ser um pouquinho de problema, mas se a pessoa tiver a sensibilidade emocional de identificar, puxa, peraí, não é puxando ele, mas trazendo a humanidade dele, mas trazendo, peraí, você não precisa ser assim, tá tudo bem se você errar, tá tudo bem se você... O profissional do coaching, na verdade, ele vai trazer o que? Accountability, que a gente fala em inglês, né? Então, vai trazer a prestação de contas, vamos dizer assim, né? Vai trazer a avaliação se tá bem feito mesmo, se tá feito com excelência mesmo, porque pode ser que um familiar e um amigo, para não machucar, pode ser que ele diga, ok, tá bom, mas não tá bom. Então, o profissional de coaching, ele ajuda nesse sentido, né? Um profissional de carreira, executivo ou business, se for para um profissional mesmo que tá vivendo isso, né? Um executivo. Então, esse profissional, ele vai ajudar nesse desafio, vai ajudar a vencer esse desafio. Então, por que eu tô dizendo isso tudo? Como eu expliquei, né? Eu vivi isso, e aí eu vou explicar melhor na live de amanhã o que exatamente eu vivi, e foi na mentoria que até a Bianca tá aqui, que na verdade trouxe à luz onde começou isso, porque tudo tem um início, na verdade, tem um início.
né? E mesmo sendo um profissional de coaching, tendo vivido um processo de cura e tal, existiu ali algo, né, que começou. E é sobre isso que eu vou falar amanhã. Então amanhã, pessoal, eu quero vocês aqui de novo, 6 p.m. Convido a todo mundo, porque amanhã eu vou falar então sobre os ladrões de sonho e os assassinos de propósito. Então, onde tudo isso começa, né? Pelo menos na minha vida, vou contar um pouquinho da minha história. Começou com um ladrão de sonho e assassino de propósito, que plantou isso e começou a me fazer duvidar de mim mesma, né? Então, amanhã, 6 p.m. Um detalhe, eu não vou deixar essas lives gravadas, não vou deixar. Eu vou salvar, depois eu posso até compartilhar numa área privada, ok? Ainda tô pensando como eu vou fazer isso, mas eu não vou deixar gravada porque eu quero vocês aqui ao vivo comigo, porque eu quero que vocês participem, beleza? Mas agora eu quero que vocês falem comigo aqui. Vocês conseguiram entender? Então eu trouxe a definição do que trouxe os sintomas, o tipo de tratamento, como que se descobre, quem é o melhor profissional para te ajudar. Vocês conseguiram entender? Qual a pergunta que vocês têm para mim? Fala aqui comigo. O que vocês conseguiram identificar alguma coisa na vida de vocês? Me diz aí. M House Club, olá, seja bem-vindo. Bianca falou maravilha. Me conta aí. Legal, Bianca, você é muito clara, gostei muito de te ouvir. Gratidão, Bianca. Quem mais, pessoal? Quem mais? Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? O que vocês já ouviram alguém com algum desses sintomas? Já identificaram alguém que viveu isso? Me conta aí, quero ouvir vocês. Quem tá ao vivo aí, me fala um pouquinho. Bianca, identifiquei a parte do perfeccionismo e da procrastinação. Legal, Bianca. Então, isso aí é algo assim que, não, como eu disse, não é uma sentença, mas é um alerta, né? Então, realmente precisa avaliar se isso vem de algo onde você duvida da sua capacidade e aí você termina se procrastinando, ou você termina, eu preciso refazer porque ainda não tá bom, na dúvida de que você é capaz, ou se isso vem de repente uma raiz de rejeição, onde para você, da necessidade de ser aceita, você precisa fazer tudo perfeito para que ninguém te rejeite. Faz sentido? Então, existem as duas vertentes, e daí, como eu falei, não é uma sentença, mas é um sintoma, precisa identificar exatamente de onde vem esse perfeccionismo e essa procrastinação. Depois a gente pode conversar sobre isso, se você quiser. Eu quero deixar aberto aqui para todo mundo, se quiser me chamar no direct, a gente pode conversar mais sobre isso. Tamara falou, foi excelente, realmente por falta dos conhecimentos perecemos, verdade. Oi, Nath! Nath chegou, falei dela um monte aqui já. Nath é minha mentora aí, né? Mentora do invisível, aquela que tá destravando o meu destino. Nath, estou aqui fazendo o próximo nível. Espero que você me aprove depois. Oi, rainha. Oi, Nath. Bianca participou de tudo. Que orgulho de você, gratidão. Bianca participou, então ela viu que eu fiz o check na minha tarefa aí do próximo nível. Legal. Legal. Bom, pessoal, mais alguém quer compartilhar aí o que identificou de sintoma, que de repente pode ser que seja sintoma da síndrome do impostor? Então vocês fiquem à vontade de me chamar, independente se você sentiu, se você não sentiu, se você identificou ou se você lembrou de alguém. Amanhã volta. Legal, Bianca, amanhã a gente se vê. Então, pessoal, eu vou terminando por aqui, que daqui a pouco eu entro no Facebook para fazer isso em inglês, para os nossos colegas de língua inglesa. Então, se você conhece alguém, convida para ir lá no Facebook. E amanhã
Tô aqui com você de novo, 6 p.m., 19 no Brasil, pra gente falar então sobre os ladrões de sonhos, assassinos de propósito, que foi através da mentoria da Nath que tá aqui, que eu identifiquei onde começou isso dentro de mim. E aí eu quero ajudar você a identificar também, beleza? Então, galera, gratidão imensa por vocês estarem aqui, gratidão imensa. Amanhã a gente se vê mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Nath. Tchau, Bianca. Quem mais tá aqui? Tchau, Amy House. Tchau, Tamara. Tchau, Cláudia. Tchau, todo mundo. Pessoal, beijo, obrigada, gratidão. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau, Nath. Muito legal. Gratidão, Tamara. A gente se vê amanhã, hein? Vem pra cá. Quero ver você amanhã aqui. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.